A paz de Cristo, meus amigos, sejam bem-vindos ao início de mais um trimestre da Escola Dominical, a abertura de mais um trimestre da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da D Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los semanalmente por aqui. Temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, juvenis e adultos. Por isso é muito importante você interagir com o canal. O YouTube é uma empresa e ele apoia quem interage. Quando você interage com o canal, ele fala assim, é relevante. Senão, ele deixa o canal escondido. Então, se o meu conteúdo te ajuda de alguma forma, eu quero ajudar mais pessoas. Como eu posso ajudar mais pessoas? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você interaja com o canal. Se inscrevendo. Isso. Clica no joinha, para cima ou para baixo. Gostei, irmão? Não gostei. Mas clica, não fica sem clicar, tá bom? Outra coisa, ative o sino de notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeos novos por aqui. Nos comentários, escreva aí de onde você nos assiste para sabermos até onde nosso trabalho está chegando. Ao longo da aula, a gente faz algumas perguntas. Escreva a sua resposta aí, que é muito interessante para nós. Compartilha o link. 80% das nossas aulas chegam até pessoas por causa de links compartilhados no WhatsApp. Então, compartilhe as nossas aulas para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. E eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos agora com um podcast, num estúdio profissional, câmera 4K e recebendo convidados muito especiais. Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração. Por isso que aqui ao lado agora aparece um QR Code para você ler e fazer uma contribuição daquilo que o Senhor colocar no seu coração. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que o meu desejo e o meu trabalho, o meu tempo é investido no reino de Deus, para ajudar pessoas. Mas tempo custa, estúdio custa. Aqui, por exemplo, eu estou no meu quarto, isso aqui é a minha cama. Não tem como eu receber pessoas aqui para fazer uma entrevista, para conversar. Por exemplo, sábado agora às 9 da manhã, meu pastor Enio Custódio vai estar nos estúdios Hubble para o Fala de Não podcast. Vai ser uma conversa muito especial. Não tem como eu receber meu pastor aqui e falar a verdade. Então, para ajudar em tudo isso, e se isso está ajudando você de alguma forma, nos ajude, semeie no reino de Deus, porque nós estamos aqui pelo reino de Deus, tá bom? Dá uma olhada na descrição, tem todas as nossas redes sociais, tem aqui um link para você acessar grupos de professores no WhatsApp, tá certo? Vamos juntos aprender mais e mais da palavra de Deus, e para terminar essa abertura, em breve, eu estarei lançando o curso ou o treinamento Transforme as Suas Aulas. Acho que são 10 ou 12 aulas que vão dinamitar as suas aulas. Fique ligado. Tudo isso custa dinheiro, custa tempo e eu preciso da ajuda de vocês. Amém? Lembrando que a gente viaja pregando a palavra de Deus também. Acesse o meu site, o link está aqui na descrição e você conhece um pouco mais do nosso ministério. Maravilha, meus amigos, chegando com a lição 1. Classe dos adolescentes, que vai estudar esta revista A História do Povo Escolhido. Pensa numa revista linda. Ó, vamos ver aqui, ó. É a primeira aula, ó. De escravos a povo livre. Segunda aula, a grande jornada no deserto. Terceira aula, Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Quarta aula, a conquista da terra prometida. Quinta aula, novos líderes para um novo tempo, os juízes. Sexta aula, Samuel, juiz, profeta, sacerdote. Sétima aula, o estabelecimento da monarquia. Oitava aula, Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Nona aula, o reinado de Davi. Décima aula, o reinado de Salomão. 11ª aula, um reino dividido. 12ª aula, o reino do sul, Judá. 13ª aula, um exílio e uma esperança. Então, a gente tem aqui diversas, vamos colocar assim, né, diversas aulas que a gente pode trabalhar falando sobre a história do povo escolhido. A lição 1, nós falaremos sobre o tema de escravos a povo livre. De escravos a povo livre. A leitura bíblica, não é? Está em Êxodo 1, do 6 ao 21. A mensagem está em Êxodo 6 e 1. Então o Senhor respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora, tá?
Esse é o tema. Leituras devocionais aqui, ó, isso você pode usar para ajudar os teus alunos a se aproximarem mais do Senhor, tá? Bom, hora de aprender. De hóspede a escravizado é o primeiro tópico aqui desta aula, desta lição. A família de Israel foi recebida no Egito como convidada do rei. Após muitos anos, o povo cresceu e a relação com o governo do Egito foi sendo transformada. O problema começou quando surgiu um novo rei que não reconhecia o legado de José. Ele temeu o crescimento do povo e maltratou os israelitas com trabalhos forçados e pesados. Assim, os egípcios começaram a persegui-los. Todavia, quanto mais eram maltratados, mais os israelitas cresciam. Com medo desse crescimento, os egípcios escravizaram os israelitas e passaram a tratá-los com crueldade, né? Então, quem chegou no Egito como convidado do faraó da época, agora começa a ser tratado como escravo, tá? Quando eles entram no Egito, quando José faz o convite, eles eram ao todo 76 almas, 76 pessoas. Agora, nós estamos falando aí, no mínimo, de 2 milhões de pessoas, tá? É tanto que uma das aulas da classe a última aula da lição do trimestre passado, se lembra? Essa lição ela está acompanhando, tá? Você sabe que tem professor, deixa eu dar uma informação aqui, tem professor que não sabe disso. Ó, ano 1 e ano 2 aqui, ó. Ano 1 e ano 2. A revista de adolescentes é um ciclo de 2 anos. São 8 trimestres, tá? 4 trimestres por ano. Então, ó, a gente estudou Gênesis, o livro dos grandes começos, aí agora a história do povo escolhido. Tá dando sequência ao que a gente estudou. Por isso que a gente terminou a última aula falando da família que virou um povo, lembra? Agora a gente vai estudar um pouco sobre esse povo. Depois vem as grandes cartas para nós e o amor na vida cristã. Então, é uma sequência de aulas, tá? Olha só, então, ó, eles entraram lá, uma família de 76 pessoas, que para aquela época não era uma grande família. Nós estamos falando aqui de um clã que envolvia o pai, 12 filhos, um monte de mulher. E então, o pai que tinha 12 filhos. Imagina, o pai, Jacó, tem 12 filhos, cada filho tem uma mulher, alguns mais, por causa da poligamia. O próprio Jacó tinha mais de uma mulher. Então, imagina aí o tanto de gente que tinha de filhos, netos, bisnetos, 76 almas. Mas agora tudo isso cresce. E eles se tornam aqui uma pedra no sapato de Faraó. Bom, tópico 2. O chamado de Moisés. O novo faraó viu o crescimento do povo e temeu uma rebelião. Por isso ordenou que todos os meninos recém-nascidos israelitas fossem jogados no Nilo. Entretanto, havia uma promessa de Deus sobre os hebreus. Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Tá? Então, mesmo diante da dor e da escravidão, havia uma promessa. E promessa combina com esperança. Quem tem promessa tem esperança. Por isso, eles caminhavam debaixo de promessa. Nós também caminhamos debaixo de promessa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá? Bom, então nós vamos falar aqui de Moisés. O nascimento dele, aquele nascimento, né? A mãe de Moisés precisou escondê-lo assim que ele nasceu, para que o menino não fosse morto pelos egípcios. Os soldados de Faraó tinham a ordem de matar, assim como as parteiras também. Após 3 meses, o menino foi colocado no Nilo por sua própria mãe, um cesto de juncos, a fim de salvá-lo. E ele foi encontrado e adotado pela filha de Faraó. Por isso que
Moisés, ele foi criado no palácio de Faraó, com todas as regalias e formação de um príncipe, tá? Então Moisés, ele tem aí, na sua vida, etapa, 40 anos no palácio, depois 40 anos no deserto. Deus fala com Moisés lá no deserto de Midian, aonde ele se casou, teve família, se estruturou. Após 40 anos, Deus aparece para Moisés. E o aparecimento de Deus para Moisés traz consigo um chamado. É interessante que quando Deus chama Moisés, Moisés diz para Deus, mas eu não sei falar, eu sou pesado de línguas. Como se os nossos defeitos atrapalhassem o propósito que Deus tem para a nossa vida. É o contrário. Até porque foi Ele que nos criou. Aquilo que muitos chamam de defeito. Olha, não, vou até sentar direito aqui, tá? E agora, para tirar a perna daqui? Meu Deus do céu. Vamos lá. Anote aí. Aquilo que muitos chamam de defeito, Deus chama de características. Então Moisés diz assim, eu sou pesado de língua. Para Moisés isso é um defeito, para Deus é característica. Eita glória! Anotou, não? Adolescentes é cheio de complexos, né? Fala isso para eles na sala de aula que você vai transformar o astral deles, a autoestima deles. Aquilo que você enxerga como defeito, Deus enxerga como característica. Moisés diz, sou pesado de língua. Como defeito, Deus olha e diz, é você que eu quero, porque para mim isso é uma característica que eu vou usar. Pronto. Davi era ruivo, Davi não tinha porte de soldado. Aquilo que as pessoas olhavam em Davi como defeito, Deus usou como característica. Deus falou, é dele que eu estou precisando. Davi era ruivo, Davi não tinha porte de soldado, então. O que muitos viam como defeito, Deus via como característica. Jeremias falou, eu ainda sou uma criança, estou precisando de alguém com essa característica para usar. Eita glória! Pensa nisso. Pedro, sou impulsivo. Jesus diz, vem que eu vou fazer de você um pescador de almas. E Tomé, incrédulo, vem que você serve também. Olha que coisa extraordinária. Aquilo que para muitos é um defeito, para Deus é característica. E nem está nem escrito, hein? Eu nem anotei isso aqui, hein? Aquilo que para muitos e até para nós é defeito, para Deus é característica. É característica. Então, Moisés foi chamado por Deus. Ele relutou, mas se entregou ao chamado. Não relute, entregue-se ao chamado. Viva o seu chamado. Isso aqui serve para professores, viu? Receba essa palavra no teu coração, você também. Coloca aí a hashtag eu recebo. Receba essa palavra no seu coração. Você que tem olhado para a escola dominical e você quer desistir porque você olha e aponta todos os seus defeitos. Diz, Deus, eu não sei, Deus, eu não falo direito, eu não sei o quê, e bababá. Deus está dizendo para você, tudo isso são características que eu vou usar e aperfeiçoar. Você só precisa se entregar ao chamado. Se entregue ao chamado, que aquilo que é defeito, Deus usará como característica. Oh, glória! Aleluia! Portanto, não fique ansioso sobre quando as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Saiba que no tempo certo, todas vão de acontecer para a glória de Deus. Tá? Então, Moisés tinha tudo para dar errado. Moisés nasceu num tempo em que o seu nascimento teria que ter sido bloqueado lá na saída do útero. As parteiras não bloquearam. Quando ele é colocado no Nilo, ele poderia ter se perdido ali. Não foi, ele foi achado. Lá no palácio, ele poderia ter se perdido. Não. Lá no deserto, não. Então, preste atenção no que Deus está falando comigo e com você. Creia no Deus que nos chamou e que nos deu uma missão para cumprir. E por mais que as circunstâncias pareçam tudo errado, Deus moverá céus e terra para nos conduzir em direção ao seu propósito para a nossa vida. Ô glória, Moisés tinha tudo para dar errado, mas quando Deus está no negócio, quando Deus está no controle, aí é outro nível, irmãos.
Muito bem. Tópico 3, mas antes, já se inscreveu no canal? Ainda não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não vai escrever, não? 13, 14, 15, 16. Escreve aí, irmão. Que isso? Inscreva-se aí. Clica no joinha, pra cima ou pra baixo. Faz alguma coisa aí, clica aí. Isso. E ó, esse QR Code aqui é pra você investir no meu tempo. Meu tempo vale alguma coisa pra você? Esse trabalho aqui te ajuda de alguma maneira? Mostra aí pra mim. Você sabe que tudo que você contribuir, eu invisto no canal. Eu invisto no reino. Tá bom? Eu trabalho praticamente 100% para o reino. Tá bom? Vamos lá. Tópico 3. As pragas e a Páscoa. Com a devida orientação e confirmação de Deus, Moisés, juntamente com seu irmão Arão, foi falar com o rei do Egito e pediu que o povo de Israel fosse liberto do jugo da escravidão, a fim de que todos fossem para o deserto adorar a Deus. Todavia a resposta de Faraó foi negativa. Ele disse que não conhecia o Deus de Israel e que não deixaria o povo sair. Lembra que a gente leu aqui, ó, que Deus tinha dito, ó, mas eu castigarei a nação que os escravizar? Então, a negativa de Faraó em deixar o povo ir, essa dureza de coração, Deus vai usar para tratar com o Egito. Deus permitiu que o Egito escravizasse o seu povo. Para quê? Para eles deixarem de ser uma simples família e se tornarem uma nação. Então, o Egito, lugar da escravidão, lugar da pressão, lugar do aperto, lugar ali da aflição, foi também o lugar onde Deus foi moldando esse povo, para dar a este povo, a esta pequena família, uma característica de nação. Então, quando eles saem do Egito, quem entra é algumas famíliazinhas, um povo. Quem sai é um exército que sai dali. Né? Então, Deus usou o lugar da aflição para estabelecer um novo tempo para aquele povo e uma nova identidade. Você entra no deserto como uma família, mas sai de lá como uma nação. Eita glória, se eu fosse pregador, hein? Você entra no deserto como uma família, mas sai de lá como uma nação. O deserto pode pressionar você, pode te fazer chorar, mas acredite, o deserto nos faz crescer. Deserto é lugar de crescimento. Glória! Deu vontade de dar uns pulos, uns glória aqui, irmão. Porque a IBD é pentecostal, né, irmão? Aleluia. Bom, aí nós temos agora as pragas. Mediante as constantes negativas do rei do Egito em libertar o povo, Deus interveio de forma poderosa. O texto bíblico relata que ele enviou 10 pragas sobre o Egito. As pragas foram a estratégia que Deus usou, não só para punir o Egito por seus pecados, como também para quebrantar o coração de Faraó, com a finalidade de libertar o povo hebreu do jugo da escravidão. Você sabe que cada uma destas pragas, e aí você pode fazer um estudo sobre isso, representava divindades adoradas pelos egípcios. Então eles acreditavam, sabe? Eles acreditavam no Deus Sol, na Lua, não sei no que, no tempo, na água. Então tinha o Deus protetor das águas, o Deus protetor da colheita, o Deus protetor da noite, o Deus protetor dos animais. Então cada praga que foi enviada, isso aqui foi destruindo a fé dos egípcios em pseudo-deuses. Podemos dizer que cada praga apresentada tinha também como propósito mostrar aos egípcios que só há um Deus único, um Deus verdadeiro. E por último, o último Deus a ser destruído aqui é o próprio Faraó, porque o Faraó também era adorado como um Deus. Quando o filho primogênito, o herdeiro do trono, morre na praga dos primogênitos, a mensagem que isso passa para todo o Egito, para aquele povo pagão, é que não há outro Deus senão o Deus de Israel, e que nem mesmo o Faraó
sendo adorado como Deus, é capaz de proteger o seu filho do Deus de Israel. E se ele não pode proteger o seu filho, então ele não é Deus. Olha só que coisa. Então, existe um propósito, sabe? É tanto que muitos egípcios saíram com Israel, passaram a crer em Deus por conta de tudo isso que eles viram, né? Então, as pragas, ela destrói o sistema religioso do Egito, né? Até para, por que não dizer, para alguns israelitas que tinham se acostumado com o Egito, que achava legal os cultos pagãos, né? Tanto que depois lá no deserto eles vão dar trabalho para Deus querendo voltar para o Egito. Bom, a primeira Páscoa estava intimamente ligada à 10ª praga, pois era necessário fazer o sacrifício de um cordeiro e marcar os umbrais da porta de casa com seu sangue. Tal sinal serviu de proteção para que os primogênitos israelitas e de todos os que seguiram esta ordem divina, pois eles foram poupados pelo anjo da morte que passou sobre o Egito, tá? Então, a celebração da Páscoa, ela aponta para a salvação, para a libertação. Para a libertação. Deus ordenou que todo o povo israelita comemorasse a Páscoa todo ano, para que se lembrasse a maneira como Deus livrou o povo da escravidão do Egito. Por outro lado, a nossa Páscoa, a cristã, é comemorada anualmente com foco em Cristo, porque Jesus ressuscitou durante a celebração da Páscoa e ressignificou o seu sentido. Hoje, na Páscoa, celebramos a redenção de Jesus Cristo e a nossa libertação da escravidão do pecado. Então, na Páscoa, nós lembramos do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi oferecido em nosso lugar, nos trazendo salvação e libertação. Eles comemorando salvação e libertação do Egito, de Faraó. Nós comemoramos salvação e libertação da condenação do pecado. Amém, meus amigos? Aula maravilhosa. Espero que vocês tenham acompanhado. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative aí as suas notificações. Contribua com o canal. Próxima aula, lição 2, falaremos sobre a grande jornada no deserto. Eu espero vocês. Forte abraço. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.